Tonight I want to talk about how we should combine faith in God with work to advance God's kingdom in the area of politics. Hoje à noite eu quero trabalhar na relação entre a fé que temos em Deus e o trabalho que nós devemos fazer para o avanço do reino. Why did I write this book, Politics According to the Bible? Por que eu escrevi esse livro, A Política de Acordo com a Bíblia? What are my hopes for this book? Quais são as minhas esperanças para esse livro? I hope that through it, the influence of the kingdom of God might spread more extensively through the earth. Eu espero que, por intermediação do livro, a influência do reino de Deus possa se espalhar de maneira mais abrangente. I hope that God might use it to encourage Christians in many nations to seek to influence government for good. E eu espero que então Deus trabalhe para que, pela influência de muitos no reino de Deus, a obra de Deus, essa influência se estenda para que muitos façam o bem. I hope that through it Christians will be encouraged and they will seek to transform the laws and governments of nations. E eu espero que por meio dele os cristãos sejam então encorajados e busquem transformar as leis das nações. Jesus told us that we are to pray, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." O Senhor Jesus nos disse que devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade e que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. So I'm hoping that God will use this book and these lectures in a small way to help to bring the advance of his kingdom on the earth. Então eu espero que Deus use esse livro de uma pequena maneira, pelo menos, para promover o avanço do seu reino aqui na terra. But how does the kingdom of God spread its influence on the earth? Mas como é que o reino de Deus espalha a sua influência na terra? In two ways. De duas maneiras. Through faith in God por meio da fé em Deus and through our human effort. E através do nosso esforço humano. And so the first thing I want to talk about tonight is faith in God. Então a primeira coisa sobre a qual quero falar nessa noite é exatamente a fé em Deus. I want to talk especially about faith in God regarding his sovereignty over the nations. E em primeiro lugar eu quero falar sobre a fé em Deus que nós temos a respeito da sua soberania sobre as nações. Will you listen then to several verses from Scripture that talk about God's sovereignty over the nations of the earth? Então, por favor, ouça vários versos que falam a respeito dessa soberania de Deus sobre a terra. As you listen to these verses from Scripture, please try to allow the Word of God to penetrate your hearts. Então, à medida em que você ouvir, por favor, permita que a palavra de Deus penetre no seu coração. To build up your faith in believing that God is the one who rules over the nations. Para edificar ou crescer na sua fé a respeito do fato de que Deus governa sobre as nações. And he is the one whose purposes will surely come to pass. E que Ele é que tem os propósitos que certamente se confirmarão e acontecerão. We start with Job 12:23. Nós começamos com Jó capítulo 12, versículo 33. It says that God makes nations great and he destroys them. Job 12:23. He makes nations great and he destroys them. 12:23. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. He enlarges nations and leads them away. Okay, I'm done there. Okay. Psalm 22:28. Salmo 22, 28. Kingship belongs to the Lord, and he rules over the nations. Pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações.
If you have in your mind a picture of the globe, Se você tiver na sua mente a ilustração do globo, then you should also have in your mind a picture of God reigning in his sovereignty over all of those nations. então você deveria também ter na sua mente a ideia de Deus reinando de maneira soberana sobre todas essas nações no globo. Psalm 22:28 again, he rules over the nations. 22:28 de novo, ele governa sobre as nações. Psalm 66:7, Salmo 66:7. who rules by his might forever, whose eyes keep watch on the nations. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Psalm 75, 6-7. Salmo 75, versos 6 e 7. Interestingly, this very day, in my own reading through the Bible day by day, I came to this psalm. E interessantemente, na minha leitura diária da Bíblia, hoje eu passei por este salmo. Psalm 75. Salmo 75. For not from the east or from the west, and not from the wilderness comes lifting up, but it is God who executes judgment, putting down one and lifting up another. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente e nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. When we read this verse, it should encourage us to pray. Quando lemos esse verso, deveríamos estar encorajados então a orar. If we see evil rulers over governments, we should pray, Lord, put that one down. E se nós então vermos maus governantes sobre as nações, deveríamos orar, Senhor, derruba-os. If we see good leaders with high integrity, we should pray, Lord, lift that one up. E se forem bons líderes com grande integridade, deveríamos orar, Senhor, levanta-os. It is God who executes judgment, putting down one and lifting up another. Porque é Deus quem abate a um e a outro exalta. Psalm 103:19. Salmo 103, verso 19. The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Proverbs 21:1. Provérbios 21, versículo 1. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Daniel 4:17. Daniel, capítulo 4, versículo 17. The Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will, and sets over it the lowliest of men. Essa sentença é por 4:17, Daniel. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Acts 17:26. Atos 17, 26. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Romans 13:1. Romanos capítulo 13, verso 1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. This great God, the same God who listens to our prayers,
is the one who rules over the nations. Este grande Deus, o Deus que também ouve as nossas orações, é o Deus que governa sobre as nações. In the summer of 2008, I realized the truth of these verses in a new way. No verão de 2008, eu percebi a verdade desses versos de uma maneira nova. I was speaking at a conference in Rome. Eu estava falando numa conferência em Roma. One day, I was standing on the roof of a hotel on a hill overlooking the entire city of Rome. Um daqueles dias eu estava então no terraço de um hotel, em cima de um daqueles montes em Roma, e observando toda aquela cidade. I gazed at that incredible city, E eu então olhei aquela cidade incrível. and I realized that that city had ruled the entire known world for 5 centuries. E eu me lembrei que aquela cidade havia governado por todo o mundo conhecido durante 5 séculos. Longer than any nation in history had ruled over the entire world. Mais do que qualquer outra nação, aquela governou sobre o mundo inteiro por esse longo período. Emperors had walked those streets. Imperadores andaram naquelas ruas. Armies had marched out from Rome and returned victorious. Exércitos dali saíram e voltaram vitoriosos. Laws had gone forth from Rome to govern many nations. E leis foram feitas a partir de Roma para governar muitas nações. And it was all under the sovereign, invisible providence of God. E tudo isso aconteceu debaixo da invisível e soberana providência de Deus. God was working out his purposes in history. Deus estava realizando os seus propósitos na história. For in the year 4 BC, the Emperor Caesar Augustus issued a decree from that very city. Porque no ano 4 antes de Cristo, o imperador César Augusto havia feito um decreto ali daquela cidade. And officials and soldiers went forth from Rome to execute that decree. E oficiais e soldados saíram de Roma para executar aquele decreto. And the Gospel of Luke tells us what was really happening. E o Evangelho de Lucas então nos conta o que de fato aconteceu. We see this in Luke 2, 1-7. Em Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, o texto diz assim: E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Caesar Augustus, in his palace in Rome, César Augusto, no seu palácio em Roma, and the mighty Roman armies that went forth to issue and enforce the decree of Caesar Augustus. E os poderosos exércitos que saíram de Roma para executar o decreto de César Augusto. They had no idea that God in heaven was using them to fulfill his plan. Eles não tinham a menor ideia de que Deus lá no céu estava usando-os para cumprir os seus propósitos. For the plan of God was told to us in Galatians 4:4. Porque o plano de Deus havia sido então declarado ali em Gálatas capítulo 4, verso 4. When the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei.
And so Jesus Christ was born in E, Bethlehem. e assim Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. Caesar Augustus thought he ruled the entire civilized world. César Augusto pensava que ele governava sobre todo o mundo conhecido. But far above Caesar Augustus, reigning eternally, was the Lord who rules over the nations. Mas muito acima de César Augusto estava o Deus soberano que reina sobre todas as nações. So it was throughout all ages, and so it is today. E assim foi por todas as eras, e assim é hoje. Yes, God has allowed much evil to continue in the world without yet bringing it into judgment. E é verdade que Deus permitiu que muito mal e muitos males houvesse sobre a face da terra, sem que imediatamente tivesse trazido juízo sobre aquelas coisas. But he is still reigning over the rulers and destinies of the nations. Mas ele continua governando sobre o destino das nações. These words from Scripture should plant deep in our hearts a strong faith in God's sovereignty over the nations. Essas palavras da Escritura deveriam plantar no nosso coração uma fé profunda de que Deus governa sobre as nações. So that was point one, God rules over the nations. Então esse é o primeiro ponto. Deus governa sobre as nações. But where is history going? Mas que rumo a história toma? Where is God taking history? Para onde Deus está levando a história? We know because God tells us. E nós sabemos porque Deus nos conta. This is point two. E esse então é o meu segundo ponto. Jesus Christ will return, and one day he will rule over all the nations. Um dia Jesus Cristo vai voltar e ele vai governar sobre as nações. Who will ultimately gain ruling authority over the entire world? Quem é que definitivamente terá a autoridade para governar sobre todo o mundo? It was not Caesar Augustus. Não foi César Augusto, It was not the Emperor Nero. não foi o imperador Nero, It was not Adolf Hitler. não foi Adolf Hitler, It will not be the President of the European Union. não será o presidente da União Europeia, It will not be the President of the United States. não será o presidente dos Estados Unidos. No. Jesus Christ will one day return to earth and he will rule over all the nations. Não. Jesus Cristo um dia voltará e governará sobre todas as nações. 1 Thessalonians 4:16 says this. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of the archangel, and with the sound of the trumpet of God. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. And then will come to pass what is predicted in Revelation 11:15. Então vai acontecer aquilo que está predito em Apocalipse 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. O reino deste mundo agora será o reino do Senhor, e ele reinará para sempre e sempre. So we as Christians can do all of our work in politics and government in an atmosphere of deep faith and tremendous hope. Então nós cristãos podemos fazer todo o nosso trabalho, todo o nosso trabalho político com uma profunda fé neste trabalho. Our fundamental disposition regarding politics and government should never be one of anxiety and fear. E a nossa disposição com relação à política e com relação à própria fé nunca deveria ser uma disposição de ansiedade e temor. But rather deep trust in God. Antes, uma disposição de profunda confiança em Deus. Our heart should be filled with a calm
and quiet peace. Nossos corações deveriam estar cheios de uma paz e quietude. Isaiah 26:3 says this, Isaías capítulo 26, versículo 3 nos diz o seguinte: You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. I believe that some of the good that we are able to bring to human governments Eu acredito que algum bem que nós possamos trazer aos governos humanos will be blessed by Jesus and will endure even into the age to come. serão abençoados e permanecerão até eras vindouras. Paul says in 1 Corinthians 15:58, Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo nos diz: Therefore, my beloved brothers, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that in the Lord your labor is not in vain. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Therefore, no matter whether we win or lose individual elections and individual political battles, Logo, não importa se ganhemos ou venhamos a perder batalhas políticas ou eleições, we should never despair, for our God is on the throne. nós nunca deveríamos nos desesperar, porque o nosso Deus está no trono. And he will certainly accomplish his good purposes for all of history. E Ele certamente cumprirá os seus bons propósitos em toda a história. His good purposes for the church Seu bom propósito para a igreja. and his good purposes for each one of us. Seus bons propósitos para cada um de nós. And so I want to encourage each one of you here tonight to have faith in God deep in your hearts. Então eu gostaria de encorajar a cada um de vocês aqui nessa noite a ter esta fé profunda no seu coração. And I want to encourage you to pray with confidence for good governments. E eu quero encorajá-lo a orar com confiança por bons governos. As we pray for good government, we are praying according to God's revealed will in His Word. Porque à medida em que oramos, nós estaremos fazendo isso de acordo com a vontade revelada de Deus na sua palavra. We are praying according to the Lord's Prayer. Nós estaremos orando de acordo com a oração do Senhor. We are praying for His kingdom to come even now in greater measure on the earth. Estaremos orando para que o seu reino venha em maior medida aqui na terra. We are praying for His will to be done on earth as it is in heaven. E estaremos orando para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. We are praying as Jesus commanded us to pray. E estaremos orando da forma como Jesus nos ordenou orar. So number one, God is sovereign over the nations. Então, em primeiro lugar, Deus é soberano sobre as nações. Number two, Christ will return and will rule over the nations. Em segundo lugar, Jesus voltará e governará sobre as nações. But now, listen to point number three. Mas eu, então, agora quero chamar a sua atenção ao terceiro ponto. God works through human actions to bring about His purposes. Deus opera por meio das ações humanas para fazer cumprir os seus propósitos. God does not often change the world miraculously without also working through a great deal of human effort. Costumeiramente, Deus não muda o mundo de maneira miraculosa sem operar por meio das obras dos homens. The British Member of Parliament, William Wilberforce, O membro do parlamento britânico, William Wilberforce, had to work for his entire lifetime before he could persuade the British Parliament to abolish the slave trade and then to abolish slavery. precisou trabalhar durante toda a sua vida para abolir primeiro o mercado de escravos e depois para abolir a própria escravatura.
So although God is sovereign over the nations, Então, embora Deus seja soberano sobre as nações, he has still left much evil on the earth. ele ainda permitiu que houvesse o mal sobre a terra. And he chooses to call us to work to overcome that evil by the power that he provides. E ele escolheu chamar-nos para trabalhar na superação deste mal pelo trabalho que faz em nós. We must not ignore the great evil that remains in this world. E nós não devemos ignorar o grande mal que ainda resta neste mundo. It does immense harm to people created in the image of God. Porque esse mal ainda machuca profundamente o povo de Deus sobre a terra, as pessoas sobre a terra. In the United States alone, about 50 million unborn babies have been destroyed. Somente nos Estados Unidos, cerca de 50 milhões de bebês ainda não nascidos foram destruídos. And then little children who are growing up have their sense of sexual innocence and modesty and purity destroyed. E muitas crianças ainda nas suas primeiras fases de desenvolvimento têm sofrido a distorção da sua noção de sexualidade, de decência e de pureza. Children's developing sexual self-awareness is tempered with and distorted. E o desenvolvimento natural da criança, da descoberta da sua sexualidade tem sido então estragada de várias formas. In many nations of the earth, all sense of moral accountability to God has been removed from much of government. E em muitas nações ao redor do mundo, a ideia, o senso de responsabilidade moral tem sido removida por meio de governos. In addition, there is the international threat of terrorist attack in many nations. E em muitas nações, em adição a tudo isso, existe a ameaça do próprio terrorismo. And now we have evil nations such as North Korea with atomic weapons. E agora nós temos nações más como a Coreia do Norte em posse de armas atômicas. And soon Iran as well. E em breve o Irã também. The government of Pakistan is unstable and intensely hostile to the Christian faith. E o governo do Paquistão é altamente instável e altamente hostil ao cristianismo. Christians are mocked and ridiculed and slandered and sued and persecuted for their faith. Os cristãos são mal falados, são difamados, e são perseguidos e são processados por causa da sua fé. Only today I read in the news that a Christian in Pakistan who was accused of blasphemy Hoje mesmo eu li a respeito de um cristão no Paquistão que foi acusado de blasfêmia simply because he was a Christian, pelo simples fato de ser um cristão. was put in jail and he appealed his sentence. Ele foi colocado na cadeia e apelou da sua sentença, But he was found dead in his jail cell mas ele foi então encontrado morto na sua cela, just today. hoje. This happens again and again throughout many nations. E em muitas nações isso acontece repetidamente. In addition, the rich and powerful oppress the poor and the weak. E ainda mais, os ricos e poderosos oprimem os pobres e os fracos. Powerful media outlets earn huge fortunes by glorifying immoral conduct of the worst sort. Muitas companhias da área da mídia ganham fortunas e fortunas promovendo a imoralidade. Marriages and families and individual lives are ruined through alcoholism. Casamentos, famílias e indivíduos têm sido destruídos pelo alcoolismo And through drug abuse e pelo abuso das sexual drogas immorality e sexualidade imoral and addictions to gambling and violence and dishonesty. e todo tipo de vício como jogos e violência. And above all this, the name of God, E sobre tudo isso, o nome de Deus, the eternal and infinitely good and wise
and all-powerful Creator, o infinito e eterno e sábio Criador. His name is slandered rather than being honored or praised. O seu nome é difamado ao invés de ser louvado e adorado By millions of people on the earth. por milhões de pessoas na terra. And so God calls His people to oppose and overcome these evils in the world. Então Deus chama o seu povo para se opor e superar tais males no mundo. He has not called us to Himself in a perfect world. Deus não nos chamou a si mesmo num mundo que é perfeito. He gives to you and to me the privilege of being involved in the struggle to overcome evil. E Ele dá a você e a mim o privilégio de estarmos envolvidos nesta batalha para superar o mal. And so God is seeking to work through your human actions to bring about the fulfillment of His purposes Então in Deus history. busca trabalhar por meio das ações humanas, das suas ações, para trazer o cumprimento dos seus propósitos na história. He calls us to pray. E então Ele nos chama a orar. He calls us to evangelize through sharing the good news of the gospel with others. Nos chama a evangelizar, a compartilhar as boas novas do Evangelho com outras pessoas. He calls us to act in obedience to Him every day. E Ele nos chama a agir em obediência a Ele todos os dias. And God calls us to work for good laws and good governments in the nations of the earth. E Deus então nos chama para trabalhar por boas leis nas nações sobre a terra. Because good civil government is one of the primary means that God will use to restrain evil on the earth. Porque um bom governo civil certamente é uma das principais maneiras que Deus vai usar para restringir o mal. The civil ruler is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. O servidor público é aquele que Deus usa é servo de Deus e ele é vingador, é aquele que traz a ira de Deus sobre aqueles que praticam o mal. Do you want to serve God with your life? Você quer servir a Deus com a sua vida? I think He is calling many of you to serve Him in government. Então eu acredito que Ele está chamando muitos de vocês para servi-lo no governo. Serve God by working to bring good government to the earth. Sirva a Deus por meio de trazer bom governo sobre a terra. In your city, Na sua cidade, in your state, no seu estado, in your nation. na sua nação. We do not need to serve God in this way with confusion or uncertainty. Nós não devemos servir a Deus dessa maneira em confusão, em incerteza. We know that God's final goal is that people on earth will live in accordance with the moral laws of Scripture. Nós sabemos que o alvo final de Deus é que o povo viva a vida de acordo com a lei moral estabelecida na palavra, na Escritura. Therefore, we know that it is pleasing to God when we work in different ways for that goal even now. Então nós sabemos que é agradável a Deus quando nós trabalhamos de várias maneiras para atingir esse alvo nesse momento. Will you pray and work in such a way that God's kingdom will come and His will be done on earth as it is in heaven? Você pode então orar e pedir e agir de tal maneira que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita na terra assim como no céu? So that was point 3. E esse foi então meu terceiro ponto. God works through human actions to bring about His purposes. Deus trabalha por meio das ações humanas para completar os seus propósitos. And I'm hoping that He will work through some of you to bring about His purposes. E eu estou desejoso de que Ele, esperançoso de que Ele trabalhe por meio de alguns de vocês para fazer isto. I also want to say something that is not in my manuscript. Eu também quero dizer algo que eu não tenho aqui no meu manuscrito.
Do you realize that we are living at an unusual time in the history of the world? Você consegue observar que nós estamos vivendo em tempos atípicos na história do mundo? People who study the history of the church throughout the world have given us interesting statistics. As pessoas que estudaram a história da igreja no mundo inteiro têm nos dado estatísticas interessantes. From the early centuries of the church, the total percentage of people who believed in Jesus Christ and read their Bible every day varied between 1% and 3%. Desde os primeiros séculos, o número de pessoas que acreditam em Jesus e que lê a sua Bíblia ao redor do mundo varia em percentuais próximos da população do mundo, em percentuais em torno de 1%. People who trust in Jesus Christ and read their Bible and pray every day are a good estimate of who are the born-again Christians in the world. E as pessoas, então, que leem a sua Bíblia e oram diariamente, são uma boa estimativa de quem são os crentes ao redor do mundo. And these people who are expert in such statistics tell us that was the percentage of the population of the world who were born-again Christians. E essas pessoas, então, dizem, esses especialistas, que esse é o percentual dos crentes verdadeiros que existem por toda a história. But in 1950 or so, something very interesting began to happen. Mas por volta de 1950, algo muito interessante começou a acontecer. The graph began to go up to 4% of the population of the world. O gráfico começou a subir, indo a cerca de 4% da população do mundo. And then a few years later, 5%. E mais alguns anos, 5%. And then a few years later, 6%. E mais um pouco, 6%. And then 7%. E 7%. And then 8%. 8%. And then 9%. 9%. And then 10%. 10%. And then 11%. 11%. And now 12% E hoje, today 12% of the entire population of the da world. população do mundo. There has been, in the last 60 years, a revival throughout the world of greater proportions than has ever been seen in history. Nos últimos 60 anos, então, tem acontecido um reavivamento de grandes proporções ao redor do mundo, algo que nunca antes aconteceu. And it is happening in our lifetimes. E ele está acontecendo durante o período da nossa vida. Much of it has happened even here in Brazil. E muito disso tem acontecido aqui mesmo no Brasil. In fact, where has this revival been focused? E aonde tem sido o foco desse reavivamento? On 3 continents: Em 3 continentes: Africa, África, Asia, Ásia and Latin America. e América Latina. It has not yet come to North America. Não veio à América do Norte, It has not yet come to Europe não chegou à Europa or to Australia, ou à Austrália, but I am hoping. mas eu tenho a esperança. And so, in this unusual time in history, what is God doing? Então é um tempo atípico na história, a forma como Deus tem trabalhado. Is He not working to spread the influence of the kingdom of God throughout the earth? Não estaria Ele trabalhando para espalhar a influência do seu reino em todo o mundo? Didn't Jesus tell us that the kingdom of God would be like a tiny mustard seed that would grow to become a great tree? Não nos disse o Senhor Jesus que o reino seria como uma pequena semente de mostarda que cresceria para se tornar uma grande árvore? Didn't He tell us it would be like leaven in the middle of a lump of dough that would spread leaven throughout the whole lump? Ele não teria nos dito que esse reino é como o fermento, uma pitada de fermento no meio da massa que faz com que toda a massa cresça? Do you think He wanted His church to pray for all of history, may your kingdom come, and never answer the prayer? Você acha que Deus nos instruiria a orar por toda a história, venha o teu reino, para que Ele nunca respondesse a essa oração? I believe God is working through our faith and our prayers and our efforts
to advance his kingdom in a remarkable way on the face of the earth. E eu acredito que Deus está trabalhando por meio da nossa fé, das nossas orações e do nosso trabalho para o avanço do seu reino no mundo inteiro. And so now point number 4. Então agora o ponto 4. What do I hope will happen? O que eu espero virá a acontecer? In the past, in times of great revival in various countries of the earth, No passado, em grandes reavivamentos que aconteceram em vários países na Terra, God has brought not only personal renewal in people's hearts, but also a remarkable transformation of entire societies for good. Deus não trouxe apenas um reavivamento pessoal, mas Ele também trouxe transformações marcantes nas sociedades, transformações para o bem. This has happened as Christian believers began to put into practice biblical principles in all their conduct and all their decisions. E isso aconteceu à medida em que os crentes começaram a colocar os princípios bíblicos em prática em todas as coisas, em todas as suas condutas e decisões. What will this look like in different nations of the world? Como isso será visto, então, em diferentes nações ao redor do mundo? I hope that the courts in various nations will return to the proper role of interpreting laws and not creating laws. Eu espero que os tribunais ao redor do mundo voltem ao seu papel primordial, que é de aplicar a lei e não de interpretar e criar novas leis. I think that the congresses in various nations will begin much more to truly seek the good of the nation more than their own political power. E eu espero que os congressos de várias nações venham a legislar, não buscando o seu próprio poder político, mas buscando o bem da nação. Yet as this happened, I hope that Christians who are in government will always remember E eu espero que à medida em que isso aconteça, os governantes em todas as nações, that government must never be a tool to compel religious belief of any kind. que esses governantes saibam que o governo nunca deve ser uma ferramenta para forçar uma religião, But that as Christians gain more and more influence in governments around the world, mas à medida em que os cristãos ganham mais e mais influência nesses governos ao redor do mundo, I hope they will always be determined to protect genuine freedom of religion throughout their nations, as I said on the first evening. eu espero que eles estejam comprometidos em dar a genuína liberdade de religião nesses países. I hope that governments will begin to enact laws that will protect the life of unborn children. E eu espero que esses governos comecem então a aprovar leis que protejam os bebês ainda não nascidos. That will protect marriage as between one man and one woman. Leis que protejam o casamento entre uma mulher e um homem. That will protect individual freedom and liberty, including economic liberty. Que venham a proteger a liberdade e Economic liberty. a liberdade econômica. And policies that will give strong defense to protect nations from those who would attack them. E políticas que deem segurança às nações quando são atacadas. I hope that the news media might be more and more filled with responsible reporters. E eu espero que as grandes redes de mídia sejam mais lotadas de homens, repórteres responsáveis, Who know that their primary responsibility que sabem que a sua responsabilidade principal is to promote both genuine truthfulness and the good of the nation. seja promover o bem e a verdade. Newspapers who delight in and encourage the goodness of the moral standards of conduct
that are found in the teachings of the Bible. Jornais que tenham o prazer de encorajar a bondade dos valores morais. I hope that the entertainment industry E eu espero que a indústria do entretenimento might find that more and more Christians can work in it to purify it and call it to holiness of life. encontre mais e mais cristãos que possam trabalhar nela para purificá-la e chamar santidade à vida. I hope that it might once again produce truly great movies E eu espero que ela de novo comece a produzir grandes filmes that reflect an awareness of the great conflict that exists between good and evil in human conduct. que reflitam a consciência do grande conflito que existe entre o bem e o mal na conduta humana. I hope that universities might find that Christians can continually work to bring greater influence on faculty and books and courses. E eu espero que universidades encontrem o caminho e a verdade de que cristãos podem continuamente trabalhar para trazer uma influência maior ainda sobre o corpo docente, sobre os livros, sobre os cursos. That are grounded in truthfulness about the world and respect the truthfulness of God's word. Coisas essas que estejam fundamentadas na verdade sobre o mundo e no respeito a respeito da veracidade do mundo de Deus. In elementary education, I hope that Christians will work for increased choice among schools on the part of parents. E na educação básica, que haja a maior possibilidade de escolha das escolas pelos pais. I hope there will be increased local parental control of education. E eu espero que haja um controle dos pais, um controle local dos pais sobre a educação. So that children in elementary schools will once again be taught that God exists. De maneira que as crianças na escola, mais uma vez, tenham a possibilidade de aprender que Deus existe, That God created the universe. que Ele criou o universo, That God has moral standards to which we are accountable. que Deus tem padrões morais pelos quais nós somos responsáveis, And that God is watching all our conduct. e que Deus está observando toda a nossa conduta. I hope that businesses would find that the entire world of commerce is becoming more and more a model of integrity, honesty, productivity, and innovation. E eu espero que os negócios encontrem o caminho de que todo o comércio ao redor do mundo se torne algo como um modelo de integridade, honestidade e produtividade. I hope that families will again experience more and more of the wonderful permanence of marriage for life. E que as famílias experimentem mais e mais a permanência do casamento e a alegria da obediência. And the joy of respectful obedience on the part of children. E a alegria de filhos obedientes. And the inexpressible joy of experiencing the various stages of life together in marriage. E a alegria indizível de experimentarem os vários estágios da vida do casamento. As Margaret and I have experienced now for 41 years. Como eu e minha esposa Margaret experimentamos por 41. Por 41 anos. That was not in my manuscript. Mas isso não estava no manuscrito. But I just thought about her. Mas eu lembrei dela. Until such a revival comes, our task is essential at all levels of political influence. Até que tal reavivamento aconteça, o nosso trabalho é influenciar todos os níveis da sociedade. Especially we need to work to maintain the protection of freedom of religion and freedom of speech. E de maneira especial nós precisamos trabalhar para manter a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. This is important to protect the space
in which these other changes can come about. E isso é importante para manter o espaço no qual essas outras mudanças devem acontecer. That's why I think the letter coming out tomorrow from Mackenzie University is so important. E é por isso que eu acredito que a carta de princípios que será lançada amanhã é algo tão importante. And the work of Christian lawyers in every nation is very important. E o trabalho de advogados cristãos em cada nação é algo tão importante. Because it protects the legal space in which these other transformations can happen. Porque isso protege o espaço legal do qual essas outras transformações devem acontecer. We simply do not know what measure of success God will grant to our efforts. Nós simplesmente não conhecemos qual é a medida do sucesso que Deus há de nos conceder em todos esses esforços. But perhaps God will allow us to be pleasantly surprised at what He does through our meager efforts. Mas pode ser que Deus nos permita de maneira prazerosa ser surpreendidos pelo que Ele pode fazer nos nossos míseros esforços. So no matter what happens, Então não importa o que venha acontecer, at the end of our lives, no final das nossas vidas, whether we find ourselves like the Apostle Paul in a prison in Rome, pode ser que sejamos encontrados como o apóstolo Paulo numa prisão em Roma, or whether we find ourselves in the middle of a great revival and great transformation ou of nos society, encontremos no meio de um grande reavivamento e uma grande transformação na sociedade. we must continue to pray and to work in faith. Nós devemos continuar a orar e trabalhar em fé. We must continue to trust in God's power for any success that might come. Nós devemos continuar a confiar no poder de Deus para que qualquer sucesso venha a acontecer. We must give our utmost effort to move history in the right direction. Nós devemos fazer todo o esforço para que a história se mova na direção certa, According to the wise and wonderful standards of God found in the Bible. de acordo com os sábios princípios que encontramos na palavra de Deus na Bíblia. But we must remember every day E enquanto isso, devemos todos os dias lembrar the statement of Jesus in John 15:5. a declaração de Jesus em João 15:5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Eu sou a videira, vós sois os galhos. Todo aquele que habita em mim e eu nele, ele dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Don't back down, don't lack courage. Não se retraia, não perca coragem. Persevere to the end of your days Persevere até o fim dos seus dias, with great courage, com grande coragem, so you can say with Paul, de maneira que você possa então dizer juntamente com Paulo: I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. eu combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have loved his appearing. 2 Timothy 4:7-8. Como diz, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. To God be the glory. A Deus seja a glória. Amen. Amém.
Ok, nós vamos proceder para o nosso momento de perguntas e respostas. E até que cheguem algumas perguntas por escrito, nós vamos aproveitar algumas que estão aqui, foram enviadas por SMS. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte. Perguntado através de SMS. Há proveito em legislar moralidade para corações não regenerados? Yes. Sim. Because Romans 13:4 teaches us that laws are to punish those who do evil and to praise those who do good. Exatamente porque Romanos capítulo 3, versículo 4, diz que as leis devem ser usadas para punir aqueles que fazem o mal e galardoar aqueles que fazem o bem. That was 1 Peter 2, and it tells what governors are supposed to do. Essa é 1 Pedro 2. Romans 13 says the same thing. Em Romanos 13 temos a mesma coisa. The civil government is to carry out God's wrath on the wrongdoer, Romans 13:4. Verso 4 de Romanos 13, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, e não é sem motivo que traz, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. And Romans 13:3 says rulers are not to be a terror to good conduct, but to bad. E o verso 3 diz que os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o Now mal. here's the general principle. Então aqui está o princípio geral. God has two means of, well, perhaps more, but at least two means of restraining evil in the world. Então Deus tem pelo menos dois meios de restringir o mal no mundo. He has the internal work of the Holy Spirit that changes the hearts of believers. Ele tem a obra interna do Espírito Santo que muda o coração dos crentes. And even bears testimony to God's moral standards in the conscience of unbelievers. E que dá testemunho da lei de Deus na consciência do incrédulo. And then he has the civil government that uses laws to restrain evil. E aí tem o governo civil que usa a lei para restringir o mal. If you don't think it is good for government to have laws to restrain evil, então, se você pensa que não seja bom que o governo use leis para restringir o mal, think about anarchy. pense em anarquia. That's the alternative. Essa é a única alternativa. That's the final chapters of the book of Judges, 18 to 25. Esses são os últimos capítulos do livro de Juízes, os capítulos 18 a 25. It's filled with the worst evils that are recorded in the Bible. Ali está cheio dos mais terríveis males que estão registrados na Bíblia. Because in those days there was no king in Israel, everyone did what was right in his own eyes. Porque naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. God gives us government as a good gift to restrain evil. Deus então nos dá governos como uma dádiva para restringir o mal. It also encourages good. Também encoraja o bem. It doesn't bring people to salvation, Não traz as pessoas à salvação, but it is a gift from God for our good. mas é uma dádiva de Deus para o bem. Ok, próxima pergunta que nós temos aqui é: como a teologia relacional ou teísmo aberto afeta a crença no governo soberano de Deus sobre as nações? In God's sovereign ruling over the nations. Well, open theism claims that God doesn't know future human choices. O teísmo aberto declara que Deus não conhece as decisões humanas futuras. He doesn't know what time you will go to bed tonight Deus não sabe a hora que você vai para a cama hoje à noite, because you have not yet decided. porque você ainda não decidiu. And so I think the implication is that history is out of control. Então eu creio que a implicação disso é que a história
God is está waiting. fora de controle. God is waiting to find out what is going to happen. Deus só está esperando para descobrir o que vai acontecer. I find that belief impossible to reconcile with these verses on God's sovereignty over the nations. E eu creio que essa crença é impossível de reconciliar com esses versos da Bíblia que falam do governo soberano de Deus sobre as nações. But I don't have time to go into that in more detail now. Mas é óbvio, não dá para ir com mais detalhes agora. Não, lê em português que eu vou fazer. Vou. Ok, uma pergunta um pouco mais elaborada, mas ela procede da seguinte maneira. Apesar do suposto crescimento da fé cristã no Brasil, não vemos progresso na direção de leis melhores e mais justas. Na realidade, é exatamente o oposto. Aborto, destruição da família, casamentos estranhos. Tudo isso se procura legalizar, a exemplo dos Estados Unidos da América. Como entender isso? Onde está a influência dos cristãos? That is why I came to give these lectures. É por isso que eu vim dar essas palestras. Só isso? But I can also say this. Eu posso dizer, This is very common in nations. isso é muito comum nas nações. First, the church grows explosively, Primeiro, a igreja cresce explosivamente. and then Christians began to think more deeply about how the Bible affects life. E aí, então, os cristãos começam a pensar mais profundamente em como a Bíblia afeta a vida. And then they affect society for good. E então, finalmente, vai ter um efeito na sociedade, para o bem. But Christians cannot do this if they live in confusion about how God's word teaches them regarding society. Mas os cristãos não podem fazer isso se eles vivem em confusão a respeito da maneira como Deus quer a sociedade. That's why I think it is so important that Mackenzie University is teaching ethics. E é por isso que eu acho tão importante que a Universidade Mackenzie esteja ensinando ética. How does the Bible apply to all of life? Como é que a Bíblia deve ser aplicada ao todo da vida. When Christians overcome their confusion, E quando os cristãos, então, superam a sua confusão, then I think many of them want to live in obedience. então muitos deles agora desejam viver em obediência. But they need good teaching. Mas eles precisam de bom ensino. And with regard to government, that's what I've been trying to do in these lectures. E com relação ao governo, é exatamente isso que eu estou tentando falar nessas palestras. Lê que eu vou traduzindo para ele. É melhor, todas, Ok? Vamos lá. Uma pergunta aqui do pessoal presente. Será que desejar tantas transformações a quase um ponto de perfeição não seria anular a esperança da Nova Jerusalém? Não seria desejar que o céu seja aqui? We are to work in that direction. Nós devemos trabalhar nessa direção. Maybe we get 5% in that direction. Talvez a gente chegue a 5% nesse rumo, Maybe 30%. ou 30%, Maybe 50%. ou 50%. Maybe more in some nations. Talvez em algumas nações mais do que isso. But evil in people's hearts will not be removed until Jesus returns. Mas o mal no coração humano não será retirado até a volta de Cristo. Then he will transform our bodies to be like his glorious body. Quando ele transformar os nossos corpos como o seu próprio corpo de glória. Then we will be in our hearts conformed to the image of the Son of God. E quando nós então estaremos no nosso coração conformados à imagem do Filho de Deus. And he will bring ultimate judgment against unbelievers. E ele finalmente trará o julgamento contra os incrédulos. Only the coming of Jesus Christ will ultimately triumph completely over evil. Somente a volta de Cristo é que trará a vitória final sobre o mal. But what should we do now? Mas o que a gente faz então agora? Should we work toward that goal Nós devemos trabalhar na direção desse alvo or sit and do nothing? ou sentar e ficar fazendo nada?
I think in these verses from the Bible that I've been talking about, Jesus wants us to work for good for the world. Eu acredito que nesses versos da Bíblia, Jesus quer que nós trabalhemos para o bem do mundo. That's why Ephesians 2:10 says God created us for good works. E é por isso que Efésios 2:10 diz que Deus nos criou para as boas obras. That's why Jesus said, "Let your light so shine before others that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." Por isso que Jesus disse: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, isso por meio das obras, para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está no céu. I'm trying to encourage you to do good works in all areas of society. E eu estou aqui tentando encorajá-los a fazer boas obras em todas as áreas da sociedade. We will never get 100% perfection, Nós nunca vamos chegar à perfeição 100%, but let's see how far God will allow us to go. mas vamos ver até que ponto Deus nos permite ir. This will be pleasing to him. E isso será agradável para Ele. Ok, próxima pergunta é: o Brasil enfrenta uma discussão sobre reforma política. Gostaria que o senhor comentasse sobre os benefícios do voto distrital. I would like you to comment on the benefits of district voting. I'm not sure it's the same as in the US. I don't understand what the question means. É meio complicado, é diferente o conceito de voto distrital aqui e nos Estados Unidos. Não tem como responder essa pergunta. But I do like voting. Mas eu gosto de votar. Então, a próxima pergunta é: qual é a reação diante de um governo que aplica a pena capital? Ela é bíblica? What is the reaction about a government that applies capital punishment? Is this biblical? Probably someone that missed the other Yes. lecture. I did talk about capital punishment Yesterday. last night. Ontem à noite eu falei sobre a pena capital. I think that Genesis 9:6 and Romans 13:4 give authority for capital punishment to governments. Eu acredito que Gênesis 9:6 e Romanos 13:4 dão a autoridade para a aplicação da pena capital ao Estado. And I think that Exodus 13:19, Ezekiel 13:19, E eu acredito que Ezequiel 13:19 13:19 may suggest that God holds nations accountable when they don't carry it out justly. sugere que Deus responsabiliza as nações quando elas não cumprem esse papel. There's more about that in my book. No livro tem mais a esse respeito.